Obrigado pela presença de todos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja a todos nós que cá estamos. Antes de eu falar propriamente da palestra, eu queria fazer um convite, que eu conversei aqui com a Kátia logo no começo, né? Que é um convite para um estudo, um encontro que nós vamos ter. É um encontro estadual da doutrina espírita, da área de estudos, né? Para quem não sabe, eu sou um dos diretores da USE regional de Araçatuba e também sou um dos coordenadores da área de estudo do Estado, né? E tenho essa função e estou convidando a todos para que possam participar, onde nós vamos ter oficinas, vão ser realizados estudos do ESD, né, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o MEP, que é o estudo da mediunidade, e o EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita. Então, nós vamos ter 3 oficinas. O evento ele acontecerá lá no Centro Espírita Irmã Angélica e terá a duração do domingo, dia 24, o dia todo. Tá? A inscrição são R$ 25,00, porque nós teremos almoço e vários cafés. Eu costumo dizer que espírita, quando vai reencarnar, a gente faz um reforço na mandíbula, porque vai gostar de comer assim lá longe, né? Então, a gente come bastante. Então, nós estamos fazendo esse convite para que vocês possam participar. E aqueles que puderem, principalmente, né? Eu já até engajei alguns aqui por vontade, né? Para trabalharem conosco, porque a gente vai precisar de voluntários para estarem trabalhando conosco. E aqui dentro a gente já tem 4 que já vão estar lá, né? Né, Silvia? Paulo, cadê o Paulo? Então a gente está aguardando vocês para esse estudo, para esse evento que nós vamos ter. E um recadinho também, para quem não sabe, a USE Regional de Araçatuba, ela está encampando existe uma proposta de implantarmos aqui na nossa região, na nossa cidade principalmente, uma retransmissora da rede TV Mundo Maior. E nós estamos trabalhando para conseguir isso. Já temos a autorização do governo, que é uma das coisas mais difíceis, já temos o local da instalação da antena e nós estamos trabalhando. E essa antena é de TV aberta, tá? Junto com a Globo, junto com a SBT, Bandeirantes, ou seja, além dos evangélicos, vamos ter programas espíritas, né? Que a Rede TV Mundo Maior é eminentemente espírita. Então, nós vamos ter programas voltados a não só os espíritas, mas aqueles que têm uma simpatia, né? Então, estamos trabalhando. Temos um tempo curto, então aqueles que puderem nos ajudar serão muito bem-vindas, todo o auxílio que nós pudermos ter. Né? Por quê? Porque nós temos esperança que isso vá acontecer, que isso vá resolver, né, para a gente. E aí a gente vai estar falando hoje para vocês desse tema. Né? Há algum tempo atrás, a Kátia me fez um convite, né? Não vou falar intimação, mas ela me fez um convite para que eu pudesse fazer uma palestra aqui na casa, que elas estariam comemorando esses 30 anos. E eu tive a grata satisfação de não só fazer a palestra, né, mas também no jornal Folha da Região, um artigo, né, que nós publicamos justamente falando desta casa e falando do assunto, que é esperança e caridade. Quarta-feira, exatamente. Porque nós temos uma coluna, né, às quartas-feiras, que sai no jornal já faz 11 anos. 11 anos que já sai uma coluna espírita, de um artigo espírita no jornal Folha da Região. Então, nós falamos desse assunto com muita satisfação, né, e gostaria de agradecer ao carinho das manifestações que houveram em relação ao artigo. Né? O artigo nada mais é do que um resumo do que eu vou trazer aqui para vocês. Né? Alguns me conhecem, sabem que quando eu falo, eu gosto muito, às vezes, de brincar, né? De chamar a atenção, mas de uma forma um pouco mais leve, porque às vezes a gente acha que a doutrina espírita é uma coisa lúgubre, pesada,
Muito pelo contrário, né? A doutrina espírita é de uma felicidade, de uma alegria. Alegria essa que nós vimos aqui agora há pouco, que é uma coisa maravilhosa. Eu estava ali quase me debulhando em prantos por conta da música, que isso toca muito o nosso coração, né? Porque a gente vê realmente a esperança estampada nos rostos daquelas senhoras que aqui estavam, e do senhor, né? Que também estava aqui, mostrando que a doutrina espírita ela é alegre, ela é feliz. A doutrina espírita mostra uma coisa que às vezes a gente não se apercebe, essa felicidade que às vezes a gente não se dá conta de que ela existe e que está à nossa disposição. Então a gente vai estar falando desse tema. Até peço desculpas que eu estou aqui brincando, né, brigando com os microfones, porque o Nelson, né, falou, você tem que falar nos 2 microfones, né, senão você vai me deixar na mão aqui. Então vamos lá. Esperança e caridade. O que a gente pode apreender desse assunto, né? O que a gente pode entender? É muito comum nós, quando falamos de esperança, a gente usa muito 2 frases, né? 2 frases muito comuns relacionadas à esperança. A primeira frase é como que é? A esperança é a última que morre, né? Eu costumo dizer que ela precisa levar um tiro primeiro, porque aí a gente tem a oportunidade de já renascer, de já construir, de já correr atrás de alguma coisa. Mas isso é uma brincadeira. E a outra frase com relação à esperança, que diz o seguinte: quem espera, sempre alcança. Não é interessante? Esperar para alcançar alguma coisa. Se a gente parar e esperar alguma coisa, vai acontecer? Né? Então a gente está equivocado muitas vezes naquilo que a gente entende como sendo uma realidade, né? Quem espera não vai alcançar nada, né? Quem espera vai ficar parado esperando alguma coisa. Por quê? Porque a palavra espera, nesse sentido, ela não está falando de esperar, do verbo esperar, de você sentar e aguardar alguma coisa. Ele fala do verbo esperançar. Ele fala da esperança no sentido de você ir atrás de alguma coisa, de você buscar a realização dos seus desejos. Eu costumo dizer o seguinte: nada cai do céu, a não ser chuva e avião, né? Então a gente tem que entender que a gente tem que fazer alguma coisa. E quando a gente vê o sentido da palavra esperança, a gente vai compreender melhor essa informação, né? E essa esperança, ela já está lá no apóstolo Paulo, quando ele diz, né? Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha que coisa maravilhosa que Paulo colocou, né? Ou seja, tudo aquilo que está nas Escrituras é para que a gente possa buscar realmente essa esperança, esse desejo de algo melhor. Eu perguntei recentemente, lá no nosso lar, que eu tenho uma atividade todos os sábados, que eu fico com mais ou menos 60 pessoas de certa idade, e eu fico falando do Evangelho, 1h30, né? Então, eu fico ali 1h30 conversando com eles. E eu perguntei para eles o que era esperança, justamente para essas pessoas. E eles me deram a resposta, né? Esperança é você achar que você vai conseguir algo melhor. É você conseguir realizar algum sonho, é você sair da situação que você está. Ou seja, de pessoas simples falando a respeito do que seria esperança. E aí nós vamos entender que o que é esperança. Ele vem do latim, sperare, que significa o seguinte: sentimento que leva o homem a olhar para o futuro, considerando-se portador de condições melhores. Ou seja, a minha vida não está boa, não está legal, mas eu tenho esperança que ela melhore. É esse o sentido da palavra esperança. Ou seja, eu estou numa condição que eu quero sair dessa condição para ir para algum outro lugar, para alguma condição melhor. E isso se chama ter esperança.
É enxergar a vida, o mundo, as dificuldades, como condições passageiras para que lá adiante eu consiga conquistar aquilo que eu desejo, que é o meu sonho, que é aquilo que eu almejo na minha vida. E aí a gente vai entender o seguinte, calma. A ciência fala a respeito dos fatores da esperança, que eles são importantíssimos para que a gente possa ter uma condição melhor, uma saúde mental, uma saúde física melhor. Então é a ciência que fala a respeito disso. Interessante que alguns estudiosos, alguns psicólogos, eles falam inclusive que no caso da esperança, ela é subestimada, ela não é levada muito em consideração, e que nós precisamos levar a esperança em consideração, porque ela é muito importante, porque pessoas sem esperança são pessimistas, né? E estão mais propensas a infartos. Olha só, se a gente não tem esperança, a gente está mais propenso a ter infarto. Não é só os problemas da saúde, não. Mentalmente, se eu não tenho esperança, eu tenho essa condição de agravar a minha saúde física. Mas o que esperança tem a ver com saúde, né? Interessante isso. Mas os psicólogos estudam isso há algum tempo. E eles falam também da depressão. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa que tem depressão. E eu até brinquei, né? Quanto mais esperança, menos depressão. Quanto mais depressão, menos esperança que a gente tem. É uma balança que a gente vive tentando equilibrar, né? Para que a gente possa nos adequar às nossas situações. E existe também o desenvolvimento de câncer, no caso da pessoa que não tem esperança. Olha que interessante, né? Uma condição psicológica que se reflete numa condição física nossa. Então, a falta de esperança é sério, é muito grave, né? A música que cantaram aqui agora há pouco, uma das letras, ela fala, né, que a esperança, ela deve fazer parte da nossa vida, né? Falava do pão que a gente repartia naquele momento. Então, a gente tem que entender que realmente ter esperança é fundamental nas nossas vidas. Por quê? Porque aqueles que possuem esperança, eles têm elevado nível de imunoglobulina, ou seja, tem uma condição melhor para responder a tratamentos, não adoecem com facilidade, são pessoas que não adoecem com facilidade, são pessoas que estão sempre dispostas, estão sempre trabalhando, fazendo alguma coisa. Então, isso é constatado, isso não é uma pesquisa aleatória, isso foi constatado. Médicos, psicólogos entraram nas clínicas, nos hospitais, para poder fazer a coleta de sangue dessas pessoas que eram otimistas, pessoas que tinham esperança e pessoas pessimistas. E perceberam que o organismo dos otimistas, das pessoas com esperança, tinha uma resposta imunológica muito melhor do que aquelas sem esperança, né? Então, é muito interessante que foram testes físicos realizados, testes de sangue, para que isso pudesse ser comprovado. E realmente, né, a gente percebe que quando uma pessoa tem esperança, ela tem uma vontade de vencer, ela enfrenta todos os problemas, todas as dificuldades que apresentam na nossa vida, né? Então, a gente vai entender que... Por quê? Então, uns parece que nasceram com esperança abundante em suas vidas, e outras pessoas são otimistas. Por que será que isso acontece? Será que é possível a gente aprender a ter esperança? Será que é possível? Esperança é algo que a gente aprende? Vamos pensar um pouquinho. Se a gente está em casa, a gente está convivendo com os nossos pais, e aí, de repente, você vai fazer um exame, por exemplo, o exame de direção,
para tirar a habilitação. Aí alguém da sua família olha para você com um certo desdém e diz o seguinte: está pronto para reprovar? Ou seja, uma atitude pessimista. E aí aquilo, a gente capta aquela informação e vai tirar a habilitação. E qual o que acontece quando a gente vai fazer a habilitação? Reprova. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Ou seja, a esperança, ela pode ser sim ensinada em nossas casas, em nossos lares. Exatamente. Só querer, só ter vontade. E como que a gente faz? Essa é a grande pergunta, né? Como que a gente faz, então, para aprender a ter esperança? Olha que legal. Então, vou dar a receita do bolo aqui. Não vou dar a receita do bolo. Eu só vou falar para vocês o seguinte: a gente tem que ter algumas atitudes. Uma delas é sair do nosso comodismo, sair da nossa zona de conforto. Eu costumo dizer, tirar o bumbum do sofá e fazer alguma coisa. Porque, como eu disse novamente, nada cai do céu, a não ser chuva e avião. Né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa, sair desse comodismo. A gente está muito acomodado no nosso dia a dia. A gente não se dá conta que quando a gente quer alguma coisa, quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Né? A gente vai atrás daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente quer. Outra coisa que é fundamental para ter esperança é ter objetivos na nossa vida. Né? Quem não tem objetivo, não tem esperança. Por quê? Porque não sabe para onde vai. Naquele livro que virou filme e no cinema, Alice no País das Maravilhas, em determinado momento ela pergunta que caminho que ela deve tomar. E perguntam para ela, mas para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Então você pode tomar qualquer caminho serve, você não sabe para onde você quer ir. Né? Então a gente precisa saber e entender que nós temos que estipular objetivos na nossa vida, metas, para que nós possamos atingi-las. E assim nós estaremos cultivando, então, a esperança desses dias melhores, desse desejo de melhorar a cada nova etapa, a cada nova oportunidade. Então, nós temos que traçar metas, objetivos e correr atrás. Nesse estudo psicológico que eu falei para vocês terem uma ideia, as pessoas que não tinham esperança não tinham objetivo nenhum na vida. Elas queriam deitar e esperar a morte chegar, vamos assim dizer. Pessoas otimistas com objetivos, que tinham esperança, às vezes, inclusive, tinham 5, 6 projetos para que eles pudessem tocar, para que eles pudessem fazer alguma coisa. Então, a gente precisa ter esse pensamento, que a gente tem que correr atrás de alguma coisa, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? E quais são as características necessárias para que a gente possa fazer isso, para que a gente possa ter essa vontade? Perseverança. Nos falta muita perseverança. Né? Nós precisamos perseverar, nós precisamos insistir na realização dos nossos sonhos. Nós não podemos parar no primeiro obstáculo que aparece. Os obstáculos estão aí, mas como oportunidades para que a gente possa aprender a lidar com essa situação e superá-los, e seguir adiante. E por isso nós precisamos de perseverança, nós precisamos seguir adiante, nós precisamos fazer a nossa parte, não podemos parar. Nós temos que ter otimismo, né? Nós temos que ser pessoas otimistas, enxergar as coisas de uma maneira um pouco melhores. Eu sei que as dificuldades são muitas, são enormes no nosso dia a dia, mas eu me deparei com uma situação que eu achei muito interessante recentemente. Uma senhora que eu conheço, ela está com câncer, né? E ela trabalha e ela precisou se ausentar do trabalho.
E o que ela fez? Ela entrou em contato comigo para que a gente pudesse fazer um requerimento junto ao INSS, para que ela pudesse se afastar e receber do INSS, para que ela pudesse receber alguma coisa. E quando saiu o dinheiro, ela olhou para mim e falou o seguinte: nossa, uma coisa boa o câncer me trouxe, eu estou recebendo de volta aquilo que eu paguei, né, para o governo. Ou seja, olhar com outros olhos aquilo que está acontecendo, ter uma oportunidade de você enxergar as coisas de uma maneira diferente, mais otimista, né? Então a gente precisa entender isso. Nós temos que ter confiança, né? E isso, infelizmente, nos falta e muito. Quando nós falamos em confiança, quando nós falamos nesse assunto, nós nos lembramos, é claro, de Deus. E há pouco, todos nós que aqui estamos, né, encarnados e desencarnados, nós proferimos uma prece. E numa das preces, no finalzinho da prece, né, nós nos utilizamos de uma frase dizendo o seguinte: seja feita a vossa vontade, e não a nossa. É essa confiança que nos falta, desse entendimento, né, dessa fé, para que a gente possa ter essa confiança necessária. Fé. Aí a gente entende, né, que a gente precisa ter fé também. E o que é fé? Fé, muitas vezes, a gente acha que é uma certeza de que as coisas vão dar certo, alguma certeza, alguma coisa assim. Mas eu fui procurar o significado de fé. A raiz da palavra fé. Fé vem de fides, que tem a sua raiz na palavra fidelidade. E aí, não me dei por satisfeito, fui procurar o que significa fidelidade, né? Porque muitas vezes a gente acha que fidelidade é eu não olhar para ninguém, eu sou casado, né, de eu não olhar para ninguém, ter aquela relação somente com aquela pessoa. Então a gente só imagina que fidelidade é isso. E aí eu fui entender que fidelidade nada mais é do que a gente ter uma constância nos compromissos assumidos com o outro. E o que isso tem a ver com toda essa questão? Quando nós oramos, nós dizemos, seja feita a vossa vontade, nós não estamos assumindo um compromisso perante Deus, de que a vontade dele é superior, é suprema. E quando eu me nego a me sujeitar a essa vontade, eu estou agindo como uma pessoa que não tem fé. Então, é interessante, né, que no significado das palavras, às vezes a gente se perde e às vezes a gente não se dá conta disso. Né? Então, quando eu não consigo compreender Deus, eu não tenho essa confiança, eu não tenho essa fé, né, é quando eu me nego a essa condição de filho de Deus e me submeto à sua vontade. Então a gente precisa ter mais confiança, tentar entender que tudo acontece por alguma razão. Nada acontece por acaso. Assim como foi colocado aqui na prece, logo no começo, né? Nós temos que ter paciência, né? Olha só que interessante. Ah, mas a minha paciência é curta, a gente costuma usar essa expressão, né? É uma coisa comum. Ah, eu sou uma pessoa que eu procuro ter paciência, mas não mexe muito comigo não, que eu perco ela logo. A gente não pode perder aquilo que a gente não tem, né? Quem tem paciência, tem. Ela não pode ser curta, longa, comprida, ela não tem como. Se você tem paciência, você tem e ponto. Não é algo que ela tem um limite. É isso que é interessante, que às vezes a gente não se dá conta. Então a gente pode entender que nós somos pessoas totalmente impacientes. Somos tão impacientes que não nos damos conta de que hoje em dia um dos problemas mais graves que nós temos é por falta de paciência. Nós não temos paciência de sair de casa e ir para o trabalho sem olhar no celular. Nós temos ansiedade para tentar entender, para ver o que está acontecendo o tempo todo. Né? Então a gente tem que parar um pouquinho, tentar entender essa nossa posição. A gente precisa trabalhar essa paciência.
nós temos que ser pessoas flexíveis, nós temos que ser pessoas que se relacionam com todos, em todos os lugares, da melhor maneira possível. Nós temos que entender que, no meio onde estivermos, nós temos que estar de bem com todos aqueles que compartilham conosco daquele momento. Temos que ser pessoas mais flexíveis. Aquele que não é flexível, ele se quebra ao primeiro movimento, de tentar envergar. Então, a gente precisa entender que a flexibilidade é o ato de você se mover numa direção, mas voltar. É a tal da resiliência, de você saber lidar com todos esses problemas, com essas situações. E aí a gente tem uma questão muito importante: substituir a raiva pela compaixão. E nós temos muita raiva. Infelizmente, a nossa raiva acumulada, ela beira a loucura, vamos assim dizer. Porque nós observamos a raiva quando nós assistimos programas de TV que são constantes, infelizmente, e que dão muito ibope, que são esses programas que falam a respeito da violência, principalmente os da tarde. Não vou citar o nome dos programas, e aí a gente assiste e a gente começa a ter raiva daquele cidadão que fez alguma coisa de errado, a gente tem raiva dos políticos, a gente tem raiva do vizinho, a gente começa a ter raiva de tudo e de todos. Lembrando que toda a raiva, toda a ira, o pior é para a gente, porque nós que carregamos ela. Então, a gente precisa se libertar disso, e ela faz muito mal. Nós precisamos também ter gratidão por tudo que a vida nos apresenta. Temos que ter gratidão por tudo. O que seja bom, o que seja ruim, porque aquilo que é ruim é justamente para que a gente possa se tornar bom. Então a gente tem que ser grato por aquilo que acontece, os reveses que a vida nos apresenta, porque são oportunidades, são lições importantíssimas para que a gente possa ter uma condição espiritual melhor. E a gente precisa se perguntar: o que eu posso aprender com essas situações? Tirar lições de tudo que a vida nos apresenta. Isso é importante, muito. Existe alguma outra forma de encarar isto? Ou seja, eu uso um exemplo bem simplesinho, mas interessante. Eu não gosto muito de jiló, mas de vez em quando era o que tinha de mistura para que a gente pudesse comer. Tem gente que adora, eu não gosto muito não. Assim, como, mas se tiver outra coisa eu troco. E aí tinha o que tinha no prato. E o que você tem que fazer? Eu já enfiava tudo na boca de uma vez. Por quê? Porque depois o resto eu vou comendo, aí já passou o gosto amargo, já está tudo tranquilo e vou levando a vida. É encarar os problemas, as dificuldades de uma outra forma. Às vezes o problema está na nossa frente e a gente está com o nariz na parede, achando que a gente não vai conseguir passar. E a gente precisa dar o quê? Um passo para trás, para poder olhar em volta o que está acontecendo. Então, às vezes, a gente precisa de olhar as coisas de uma outra forma. É importantíssimo. E o melhor de tudo, o que Deus quer com isso? Tentar compreender a Deus. Se fosse fácil, mas a gente tem que tentar entender que sempre Ele tem uma lição para nos apresentar, para nos mostrar. A gente precisa aprender a lidar com isso. E o Espiritismo, o que ele pode nos falar a respeito da esperança? Toda contingência, todo problema, toda dificuldade, ele é passageiro. Todos os problemas, todas as dificuldades, tudo é passageiro. Só não o motorista e o cobrador, Mas o resto é tudo passageiro. A gente precisa entender isso. E às vezes a gente não entende. Às vezes a gente se apega tanto ao problema e acha que aquilo vai durar para sempre. E não vai durar para sempre. Nosso corpo não dura para sempre.
né? Nós, espíritos, sim, nós somos imortais, nós continuaremos, mas o corpo vai acabar uma hora, e a gente vai continuar, e exatamente do mesmo jeito que a gente é aqui, vai continuar do lado de lá. Então a gente precisa entender que tudo que nós passamos aqui é passageiro. E dura 70, 80 anos, 90, 100 anos, né? Que seja 120 anos que a gente pudesse estar vivendo aqui. E o que são 120 anos perto da eternidade? É nada, não é nada. Né? Então a gente precisa entender que esses 120 anos vão passar. E a gente nem vai se dar conta, né, de que passou tão rápido. Então a gente precisa entender essa questão. E o Espiritismo mostra essa dimensão da vida futura, né? Ou seja, essa possibilidade de quando eu desencarnar, eu voltar aqui. Então, nada mais interessante do que eu fazer alguma coisa agora, para que quando eu voltar, eu encontre um lugar melhor. Não é interessante? Né? Eu tenho que trabalhar para mim. Então, quando a gente fala que a gente está, eu estou trabalhando para poder pagar minhas contas, né, com Deus, na verdade não, a gente está preparando o terreno para amanhã, porque a gente vai voltar. Então a gente tem que se policiar agora. Tem gente que costuma dizer o seguinte, na próxima existência eu penso nisso. Não, a gente tem que pensar agora, porque a próxima é uma consequência da de hoje. E aí? Que tipo de vida eu vou querer? Que esperança eu vou ter? Se eu quero só aproveitar a vida agora, e lá na frente eu vou ter que resgatar tudo isso que eu estou fazendo agora. Então a gente precisa entender isso. Confiança sem limite na infinita bondade de Deus. Isso a gente já falou dessa confiança, né? Na bondade de Deus. Deus é bom, é soberanamente justo e bom. E isso está em Allan Kardec, quando ele coloca essas questões. Então, se ele é soberanamente justo e bom, tudo que nos acontece só pode ser justo e bom. Nos falta essa confiança desse entendimento, né? E o melhor de tudo, a doutrina espírita, ela se baseia na razão. Todos os problemas, todas as dificuldades, todas as situações pelas quais eu passo, têm um sentido, têm um significado. Não é simplesmente porque Deus assim o quer, né? Então a gente precisa entender que tudo tem uma razão de ser. E essa razão a doutrina espírita explica com uma maestria, com uma majestade fantástica. Basta a gente ter o quê? Olhos de ver. De tentar entender aquilo que nós estamos passando para que a gente possa superar todas essas dificuldades, né? E que nós estamos submetidos a essa lei de causa e efeito. Tudo que nós passamos hoje é uma reação das ações do passado. Tudo, sem exceção. Não é porque Deus quer que as coisas acontecem, é porque lá atrás eu escorreguei na casca de banana e hoje eu passo por uma dificuldade e eu preciso resolver esse problema. Então a doutrina espírita, ela é fundamental com relação a isso. E aí a gente se pergunta, né? Será que eu tenho esperança então? Será que eu possuo essa qualidade? E aí o Snyder, que é o psicólogo que desenvolveu esses estudos que eu me utilizei aqui para estar passando para vocês, ele diz o seguinte: se você sente que sabe obter o que você quer na vida e você tem vontade para isso, então você tem esperança, a partir do momento que você tem vontade. O mais interessante é que eu adoro essa palavra vontade, porque ela aparece no Livro dos Espíritos várias vezes. Porque os Espíritos falam, sempre a gente pode conquistar quando se tem vontade firme. Então a gente tem essa possibilidade, desde que a gente tenha essa vontade, esse desejo de conquistar, desejo de fazer alguma coisa.
Então eu falei aqui até agora só sobre esperança, né? Eu não falei sobre caridade. Que coisa estranha, né? Mas vamos falar de caridade um pouquinho então? O que é a caridade? E olha, eu saí de um assunto, vou entrar num assunto diferente. Isso eu achei muito interessante, né? E depois a gente vai entender um pouquinho por quê. Do latim caritas, amor, de caros, caro, de alto valor, digno de apreço, de amor. Ou seja, a caridade tem esse sentimento. E no Livro dos Espíritos tem, né, a pergunta 866. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus? Quem se lembra da resposta? Difícil, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esse é o sentido da palavra caridade, segundo Jesus, o que os Espíritos nos informam. Nós estamos longe de saber, de praticar a caridade, né? Bem longe. E eu faço essa reflexão, gente, lembrando que a boca, o ouvido mais perto da minha boca é o meu, tá? Não sou melhor que ninguém, muito pelo contrário. Se a gente está aqui, né, Kátia, é porque nós temos uma conta um pouquinho grande para acertar lá, né? Não estamos aqui à toa, não. E quais os tipos, né, de caridade? Kardec fala que nós temos a caridade moral, que ela consiste, olha só, em vos suportardes uns aos outros. Olha que legal! E o que tem de separação, porque a gente não dá conta de suportar alguém que a gente achava que amava. Então imagina nas nossas relações, no nosso dia a dia. Nós temos uma dificuldade ímpar com relação a essa questão. E nós temos também a caridade material, que é o benefício sem ostentação. Olha só, é o benefício sem ostentação, que se faz respeitando o amor próprio e a dignidade do assistido. Ou seja, é dar sem esperar nada em troca, é dar encobrindo a mão que está oferecendo, né? Esse é o sentido principal na questão material da caridade, assim como nós entendemos. E aí coloca-se, né? Quando o princípio da caridade e da fraternidade estiver na base das instituições sociais e das relações legais de povo a povo, o homem se dedicará menos a si, ao ver que os outros se dedicam a ele. Sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do contato. Olha que bacana, né? Quando a gente tiver caridade, a gente não vai precisar de sinal de trânsito. Olha que beleza. Por que a gente precisa? Porque a gente não respeita o outro. Se a gente respeitasse, a gente cederia o lugar, né? A gente não precisaria de placas sinalizando que a gente tem que andar no máximo a 80 km por hora, porque a gente sabe que a gente precisa andar com tranquilidade. Mas a gente, infelizmente, não tem essa capacidade ainda. E aí? Falamos de esperança bastante, falamos um pouco de caridade. E onde elas se encontram? Por que uma e a outra? Kardec fala uma coisa muito interessante, que a esperança e a caridade são filhas da fé, né? Olha que interessante. E aí a gente vai entender uma coisa. Considerando-se portadora de condições melhores, é aquele definição de esperança que nós vimos lá atrás, certo? Ou seja, para que eu tenha alguma condição melhor, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar parado, né? Eu tenho que realizar alguma coisa. E para que eu tenha felicidade, eu tenho que proporcionar felicidade.
Para que eu tenha esperança, eu tenho que oferecer esperança. Né? Porque só é nosso, de verdade, aquilo que eu dou, aquilo que eu ofereço. Então, o ponto de contato nada mais é do que a caridade, que na verdade a caridade é o amor em operação, é o amor trabalhando. Caridade e amor a gente pode entender como sendo sinônimos, né? Então, caridade é o amor trabalhando. A partir do momento em que eu trabalho na dedicação do meu próximo, eu com certeza estou caminhando na direção da esperança. Com certeza que dias melhores virão. Né? Por quê? Porque eu estou trabalhando hoje, eu estou fazendo, eu estou promovendo as pessoas. Então, nessa minha relação com o outro, eu vou estar construindo, então, essa felicidade, essa esperança. E assim, a gente termina a fase dos slides, né? Pois não. Segundo Jesus, não é? A caridade, ela se apoia primeiro benevolência, depois a indulgência e depois o perdão. É o crescer, né? Exatamente. Mas, na minha opinião, a indulgência é a pior da gente praticar. Porque se você consegue, você chega no perdão. Sim. Mas se você não conseguir, Você não vai chegar no perdão. você acha que é por aí mesmo? Mas o que a senhora colocou é exatamente isso, é num crescente. Benevolência quer dizer você ser bom, procurar ser bom com todo mundo. Indulgência já se relaciona com eu entender o outro, eu ter compaixão, eu entender a condição do outro. E perdão é entender essa indulgência num grau mais elevado. Né? Então, é um crescente. A gente ainda está na benevolência, tentando ser benevolente. É mais difícil. Sem querer, você acaba fazendo uma... Exatamente. Esse coral, por exemplo, cantou aí, não é? E foi assim uma apresentação tão espontânea, tão linda, não é? Mas eu tenho certeza de que as pessoas, todos, não é? Eu estou envolvida nisso também, ficam Procurando os defeitinhos. para poder falar, ó, mas aconteceu isso. E isso daí, inclusive, para a senhora ter uma ideia, eu estava discutindo hoje no trabalho, porque nós temos as redes sociais hoje em dia, onde todo mundo tem opinião sobre tudo. E eu fiquei assim, envergonhado, porque eu vi pessoas criticando uma tirinha da Turma da Mônica, porque em determinado momento pegaram a imagem da Mônica falando uma frase, e essa frase, fora do contexto da revista, parece ser uma frase bastante feminista e de uma potência muito grande, e machuca mesmo. Mas, aí eu vi aquela história, eu fui pesquisar, eu fui ver do que se tratava. No contexto da história, aquela frase fazia todo o sentido. Então as pessoas estão hoje procurando pelo em ovo, porque nos falta a indulgência. Né? Então são coisas que a gente precisa trabalhar. Por quê? Porque isso tudo está relacionado a essa questão da esperança. Né? Que a gente precisa lidar com isso. E para finalizar, né? Senão a Kátia vai me jogar aqui de cima. Um dia, a fé, a esperança e o amor saíram pelo mundo para ajudar os aflitos. Quem dos três seria capaz de realizar o melhor trabalho pela glória de Deus? E saíram caminhando. À beira do caminho se depararam com um homem paralítico, desde a sua infância.
E esse homem estava ali, mendigando, pedindo ajuda, contando com a caridade alheia. A fé tomou a frente, foi até ele e levou uma palavra de Deus, de consolo para esse homem. E esse homem, nesse momento, ele se revoltou da situação que ele tinha e fez uma prece, uma oração com muito fervor. E Deus lhe deu a oportunidade de reconstituir os ossos. E ele conseguiu, pela primeira vez, se ver de pé, se ver livre daquela situação que o aprisionava. A fé ficou toda feliz, porque ela tinha conseguido fazer com que o homem tivesse se levantado e saísse daquela situação. E ele ficou eufórico. Passado esse momento de euforia, ele foi, olhou para os lados e percebeu, ele não tinha emprego, não tinha profissão, ele sempre mendigou, ele não sabia fazer absolutamente nada. Foi aí que a esperança, vendo aquela situação, foi até ele e levou-o até um lugar mais alto e mostrou para ele que no lugar onde ele estava tinha muito terreno, muitos lugares onde ele pudesse trabalhar. Rápido ele foi, conseguiu um emprego numa fazenda e ali começou a trabalhar. Em pouco tempo, com dedicação, com fé, com empenho e com esperança, ele conseguiu realizar um sonho de comprar as suas próprias terras. E ele começou a produzir então naquele lugar. E esse homem então começou a prosperar. Ele prosperou bastante em relação àquilo que ele tinha. Ele estava muito confiante, ele tinha muita fé, ele tinha muita esperança. Mas aconteceu o seguinte, com o passar do tempo, esse homem ele percebeu que ele não estava realizado, faltava alguma coisa, e ele começou a ficar desanimado. A fé e a esperança que lá estavam exultantes em relação àquilo que elas tinham promovido, que eles tinham ajudado o homem a sair daquela situação, começaram a ficar desesperadas. E agora, o que vai acontecer? Foi aí que apareceu então o amor. O amor se aproximou, tocou o coração daquele homem. E aí ele percebeu que com o amor ele começou a produzir muito mais, principalmente para aqueles que estavam na mesma condição que ele há um tempo atrás. Ele começou a trabalhar em benefício dos outros. Ele percebeu que fazendo a felicidade daqueles que estavam à sua volta, ele também se tornara então feliz a partir daquele momento. Então, ambos, a fé e a esperança, perceberam que, embora as suas obras tivessem sido de uma grandeza extraordinária, com o passar do tempo, o amor, sem o amor, tudo perdia sentido. A fé é rápida, é ligeira, para resolver algumas coisas. A esperança permanece por algum tempo, mas o amor, este nunca acaba. E que Deus nos ampare a todos.